Vamos à nossa entrevista. O Fábio Dias, que é o diretor do SAI, já está por aqui. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo ao Primeira Hora. Bom dia, Albenise. Bom dia, Alex. Bom dia, Edson Natan, Edmilson e a todos que fazem parte aí da Rádio Santa Cruz. E bom dia a todos os Nos ouvintes. fale como é que está o abastecimento de água aqui em Santa Cruz. As reclamações são muitas. A gente sabe que as paradas constantes na adutora também têm dificultado o cumprimento das escalas, não é, Fábio? Como é que está? Albenise, para você ter uma ideia, o mês passado, a doutora deu uma parada do dia 20 até o dia 27. Isso todos os dias. Dia 21, dia 22, dia 23, dia 24, dia 25, dia 26, dia 27. E quando foi no abastecimento agora do que veio para o Maracujá e o centro, já foi melhor porque só teve uma parada que foi dia 12. Já facilitou. Porque além da gente não ter água suficiente para atender a demanda da cidade de Santa Cruz, ainda tem a questão das paradas que a doutora tem. Se não tivesse essas paradas, não atrapalhava tanto aquele rodízio que faz aquela programação. A gente estabelece uma programação, de repente a doutora para, atrapalha tudo que a gente planejou. Aí vai iniciar, se a gente está, por exemplo, na Rua São Brás, que a gente iniciou hoje. Aí o que acontece com isso? Se tiver uma parada, aquele planejamento que a gente tem de passar, vamos supor, 10 dias naquele setor, no bairro inteiro, já atrapalha. Se parou um dia, a gente já perde 2, 3 dias, né? Porque a gente perde a continuidade do abastecimento. E aproveitar a oportunidade aqui, Hermes, de registrar aqui a presença do Padre Vicente e de Nino, que sempre me acompanha, e do engenheiro Irimar Vasco, que sempre está nos apoiando aí e nos ajudando, e toda a equipe do SAI. Ô Fábio, acho que mês passado, se não me engano, mês passado, o SAAI realizou um serviço de ampliação de rede ali para aquele setor de Vila Nova, né, um setor que é mais distante no conjunto com Nego Monte, né, ligando aqui a esse setor do DNR. Isso tem colaborado nesse abastecimento, né? Qual é o objetivo, né, dessas ampliações de rede que o SAAI faz? Érico, essas ampliações de rede, ela tem nos ajudado muito. Por quê? Porque como o bairro Alegre, assim como o Vila Nova, é um bairro que já fica na ponta, desde no final, o que acontecia? Para eles receberem água, aquele setor todinho de início ali do hospital ali, tinha que receber água para depois eles receber. Por exemplo, aquele setor ficava 3 dias. Para chegar água para eles lá, eles iam chegar no último dia, no quarto dia. Eles recebiam um dia de água. Assim era o bairro Alegre. Quando a gente individualizou, hoje eles recebem água por igual, né? Assim como aquele setor do hospital todinho ali, Mãe Kena ali recebe, eles também recebem. O bairro Alegre da mesma forma, né? Porque a gente abastecia, iniciava pela Azevedo ali no comando da Polícia Militar. Aí, ou seja, aquele setor todo tinha que receber água para depois ir para o bairro Alegre. Com essa individualização da rede que a gente fez, a gente hoje tem condição, por exemplo, de, se quiser abastecer só o bairro Alegre, a gente abastece. Se quiser abastecer só o Vila Nova, a gente abastece. Se a gente quiser abastecer só o setor ali de Manquena, ali, do hospital, aquele setor, a gente abastece. Se a gente quiser abastecer o 3A1, a gente abastece. Então, quando a gente individualiza, facilita o abastecimento, tendo em vista de que a gente faz tudo isso justamente pelo motivo de a gente ter água suficiente. Porque se a gente tivesse água suficiente, não era necessário a gente fazer essa individualização dos setores. Mas por esse motivo, para que nos ajude quando a gente estabelece aquele critério de tempo que vai ficar naquele setor, mais ou menos, quem nos acuse e diz que aquele setor está abastecido são nossos reservatórios operacionais, né? Então, na medida que eles vão acusando de que aquele setor tem pegado água, a gente já muda para outro setor. E assim, consequentemente.
Fábio, a gente recebe aqui com uma certa frequência na nossa programação reclamações de ouvintes que relatam que estão sem água há 20, já até ouvi 30 dias. Queria saber se esse tipo de problema é consequência dessas paradas, dos problemas que você já relatou, ou em alguns casos há problema de entupimento de cano, né, na residência. São casos isolados e vocês dão atenção especial para esse tipo de reclamação também. Eu queria que você falasse a respeito desses relatos de ouvintes que reclamam que passam muito tempo sem água. Alex, é o seguinte, eu sempre tenho o fone de ouvido aqui porque dá microfonia no retorno. Alex, às vezes acontece de ser um entupimento na rede, porque mesmo diante dessas paradas, é, eu acho que não tem como ficar 30 dias. Eu acredito até 23 dias, 26 dias quando acontece as paradas. Mas um mês é interessante que as pessoas possam ir até o SAA e a gente mandar o encanador verificar a sua encanação. Tendo em vista de que pode até acontecer, às vezes, da pessoa deixar um registro fechado e naquele primeiro dia que chega a água, às vezes as pessoas nem sabem, e quando vem ligar já tem perdido um dia de água ou dois, né? Acontece isso também que a gente tem, quando a gente vai lá verificar, às vezes acontece, né? Mas como a falta de água também está tão grande, as pessoas também têm esse cuidado, né? Mas a gente sempre está tendo o zelo e o cuidado com a equipe. Por exemplo, ontem deu um vazamento ali no Aloysio Bezerra, e eu fui para lá com a equipe, a gente saiu de lá, era quase 1 hora, não foi, Nino? Quase 1 hora da manhã, mas a gente só saiu de lá quando resolveu o problema do vazamento que deu no Aloysio Bezerra. Então a gente está toda hora monitorando isso aí, porque vazamento de água a gente sabe que entra naquelas percas físicas que a gente diz que a gente tem 30%. Então, quanto mais. E eu costumo dizer que quem mais nos ajuda é a população, é quem liga, quem se preocupa, quem nos avisa, né, quando tem um vazamento na sua rua. Então, a gente, de prontidão, a equipe já vai lá, já tenta viabilizar e tirar o quanto antes o vazamento, tendo em vista que às vezes acontece da gente demorar um pouco mais, justamente quando a rede tá cheia, aí a gente tem que esvaziar e para poder tirar esse vazamento. Mas ontem a gente conseguiu tirar o vazamento do Aloysio Bezerra, era quase 1 hora da manhã. Aí dispõe de algum contato justamente para encaminhar essas informações, reclamações. Sábado mesmo nós tivemos aqui ouvintes que ligaram falando de vazamento em determinados setores da cidade, mas também de esgoto, não é? Então a rádio acaba sendo essa referência para receber essas informações, reclamações, enfim. Mas o canal, aliás, o SAI dispõe de um canal de contato mesmo com as pessoas. Albenize, um telefone que é 24 horas, que a gente tem sempre a equipe lá, é na estação onde as pessoas podem ligar, que é o 3291 2134. 3291 2134. Esse telefone é 24 horas lá, onde as pessoas podem ligar e fazer as reclamações, e mediante as reclamações a equipe passa para a nossa equipe, e a gente de prontidão já viabiliza a equipe para tentar resolver o problema. Só uma última pergunta, Fábio, pegando o gancho na pergunta do Alex, como é que é em termos de estrutura, né, essa questão dos encanamentos do SAAI, você considera uma estrutura boa, né, para que esses vazamentos sejam minimizados? O SAAI faz trabalhos também de renovação dessas encanações, e um detalhe a respeito dos hidrômetros, né, como é que está aquele projeto dos hidrômetros, né, para aumentar o número de hidrômetros na cidade? Eu vou responder a primeira pergunta. O que diz respeito ao nosso sistema de abastecimento, eu diria que, se fosse para fazer uma pesquisa a nível de estado, eu acho que a gente estaria entre um dos bons, porque o nosso sistema de abastecimento, Érico, eu costumo dizer que é muito bom, porque cada setor tem uma bomba, né? Aí tem suas bombas reserva. Nós temos nós temos setores aí que nós temos 2 bombas, onde a gente tem disponibilidade até de poder ligar elas. Certamente que a gente tem que fazer algumas ampliações de rede, né?
como no bairro do Paraíso, ali na Paulo Afonso, eu já estou vendo aí com o engenheiro Irimar Vasco, para que a gente possa fazer uma ampliação de rede na Paulo Afonso, porque na medida que a cidade vai crescendo, é necessário que a gente faça umas ampliações na rede, né, para poder melhor chegar uma vazão de água naquele setor. Então, tem ainda no Maracujá, que tem que fazer uma parte ali ainda, uma ampliação de rede. Tem o Vila Rica, que a gente tem um projeto de individualizar. Tem um projeto da onde a gente teria que sair com a rede de 150 aqui por trás do Riviera, atravessando ali o loteamento do Padre, como a gente costuma dizer, e levar para o conjunto, para ter uma opção de ligar uma segunda bomba. Caso aquele bairro entre num colapso, a gente poderia ter a opção de ligar uma segunda bomba, e tem esse projeto também, mas a gente sabe e é consciente que isso demanda de recursos. E todas essas ampliações de rede que eu venho fazendo, foram mais de 2.000 metros de ampliações de rede, a gente faz isso com recurso próprio, né? Na medida que a gente vai tendo a condição de fazer, a gente vai fazendo essas ampliações. Então, há necessidade de fazer algumas ampliações de rede, mas eu ainda digo que eu conversando com o prefeito de Ceará-Mirim, ele falava que o maior problema deles lá era a rede. E eu dizia, o maior nosso problema aqui é o contrário, é água. Porque se tivesse água, eu diria que não precisaria nem fazer essas ampliações de rede. Mas a ampliação de rede ela é necessária justamente pelo motivo da gente não ter água suficiente. Porque se a gente tivesse água, o sistema que a gente tem, de cada bairro com a bomba ligada, está resolvido o problema. Mas a gente é consciente de que hoje, na condição que nós estamos, teríamos que fazer algumas ampliações de rede. O final do nosso primeira hora, aliás, da entrevista, teria mais alguma coisa, Ed? Não, a respeito dos hidrômetros, né, que eu perguntei, como é que sim. está esse projeto? Nós estamos aguardando aquela emenda de 350 mil, que é do deputado Tomba. Eu vou até ligar hoje para me saber como é que está. Mas eu estou fazendo algumas hidrometrações com recurso próprio, né? Eu fiz uma compra de hidrômetro o mês retrasado e nós estabelecemos alguns critérios onde a gente estamos abastecendo residência que tem piscina, grandes consumidores de água. Então, nós estamos já de antemão fazendo essa hidrometração já nesses setores. Tendo em vista de que, na hora que essa emenda esse recurso vir até o SAI, a gente vai priorizar, né, fazer um abastecimento nas partes baixas, né, que é os lugares mais favorecidos. Mas, de antemão, eu acredito que essas emendas caindo, tinha um recurso da FUNASA também, que estava para vir 250 mil, mas até agora também não chegou esse recurso. Mas se chegasse esses 250 mil, que era da FUNASA, mais 350 mil da emenda do deputado Tomba, já dava para a gente dar uma adiantada grande, né? Tendo em vista que tudo isso a gente, além de comprar os hidrômetros, tem a questão da caixa para instalar. E essa parte a gente entra com o recurso próprio, né, do SAI, que é a mão de obra, que é o mais caro é a mão de obra, mas graças a Deus a gente tem. A gente está aqui nessa luta do dia a dia e aguardando o recurso e, se Deus quiser, esse recurso aparecendo aí, a gente vai imediato adiantar essa hidrometração. Diretor, queremos agradecer a sua participação aqui no Primeira Hora. Fique à vontade para algo mais que queira acrescentar e aproveite para atualizar também a escala de hoje, né, os setores que estão sendo abastecidos. Albeniz, nós iniciamos hoje o abastecimento do Vila Nova e o Alegre, e logo em seguida a gente inicia pela Azevedo, não é isso, Nino? E iniciamos a Rua São Brás, já no Paraíso. Para você ter uma ideia, só em não ter, a única parada que deu esse mês, nesse rodízio que a gente está fazendo, foi dia 12. Ela parou de 6 da manhã às 15 horas. Mas isso já nos ajudou muito, porque esse rodízio que a gente fez no Maracujá, Miguel Pereira Maia, Mirante do Alto e o centro, a gente já adiantou o abastecimento. Ou seja, a gente já foi para o Paraíso, já foi para o conjunto, e logo em seguida, se Deus nos ajudar, que essa adutora não pare, para que a gente volte o quanto antes para o bairro do Maracujá novamente e o bairro do centro. A gente não pede nem que as pessoas economizem água, a Danise, porque a gente sabe que é tão pouco, e às vezes as pessoas dizem assim, como é que eu vou economizar uma coisa que não tem? Mas eu costumo dizer que a água é um bem tão precioso que, independente de você ter ou não,
você tem a obrigação de economizar, né? Porque a gente sabe a situação hídrica que o planeta vive, o nosso estado do Rio Grande do Norte vive, o país, né? Mas assim, a gente agradece a toda a população, a gente acolhe muito bem as críticas, mas quando elas são construtivas, eu acho que a crítica construtiva é quem mais nos ajuda a corrigir algumas falhas que tem. Mas agradecer a todos que estão nos ouvindo no programa Primeira Hora, Jornal Primeira Hora, agradecer à Rádio Santa Cruz e dizer que a gente sempre está aqui à disposição. E vamos torcer, Albenize, de que essa adutora, nova adutora, seja concluída até 2024, como foi prometido, né? É quem realmente vai resolver o problema de água da cidade de Santa Cruz e de outras cidades que tanto estão sofrendo por falta de água, como Campo Redondo, que já pegaram água do açude, já misturou com a água para tentar minimizar o sofrimento deles lá, e outras cidades aí que a gente sabe que está nessa mesma situação que a gente, e talvez até pior, né? Mas a gente está aqui na luta do dia a dia, aqui, sabendo que não é fácil. A gente veio para o SAI, não veio com um projeto de perfuração de poço para aumentar a nossa vazão de água. A gente veio apenas com a ideia de poder melhorar alguns setores que tem que ser melhorado, questão de rede, né? Mas a gente sabe que isso demanda de recurso, a gente vai fazendo isso na medida que a gente vai tendo recurso. Mas a gente aqui só tem a agradecer a toda a equipe do SAI que nos ajuda, a Irima Vasco, a Charlie, a Érico, a Nino, a toda a equipe do SAI, né? Não vou falar mais não para não esquecer, mas eu costumo dizer que a equipe do SAI é muito boa e quando a gente vai para fazer, a gente faz mesmo, não tem hora, não quer dizer, é 1 da manhã, é 2, é 5, é 3, mas eles estão sempre de prontidão para resolver o problema e é assim que a gente vem fazendo no dia a dia. Temos ao Fábio Dias, que é diretor do SAI, que prestou esses esclarecimentos aqui no Primeira Hora.